Eu queria iniciar esse vídeo mostrando algo que eu pesquisei aqui na DeepSeek, queria compartilhar com vocês. Eu perguntei aqui para a DeepSeek o que é analfabeto funcional. E ela me respondeu o seguinte: analfabeto funcional é uma pessoa que, embora saiba ler e escrever palavras e frases básicas, não possui habilidade suficiente para compreender, interpretar e utilizar textos de forma crítica em situações do dia a dia. Ou seja, ela consegue decodificar letras e números, mas não é capaz de aplicar essas habilidades em contextos práticos como. Aí deu alguns exemplos aqui, como interpretação, problemas com texto e limitação na comunicação. Logo aqui abaixo, inclusive, ele traz alguns dados relevantes, dizendo que no Brasil, segundo o INAF, que é o indicador de alfabetismo funcional, cerca de 30% da população brasileira ela é considerada analfabeta funcional. Isso significa que milhões de pessoas têm dificuldade para realizar tarefas como calcular troco, entender notícias de jornal ou acompanhar debates políticos. Isso, inclusive, explica muita coisa do que a gente está vivendo hoje no país, né? As pessoas acabam não sabendo votar, acabam não sabendo tomar suas próprias decisões. Isso acaba, na realidade, esbarrando em toda a população do país. Agora eu queria mostrar para vocês um termo que eu costumo dizer, que inclusive é derivado desse termo analfabeto funcional, que seria o termo especialista disfuncional. Esse termo eu digo para as pessoas que elas acabam consumindo conteúdos, normalmente são conteúdos muito rasos, né, como podcast ou alguns poucos vídeos no YouTube, e acabam se autodenominando, se autoproclamando especialistas, né? Ou não necessariamente precisam dizer isso com palavras, mas na sua própria postura você já vê que a pessoa se acha a dona da verdade, colocando frases do tipo: se você pensa diferente de mim, você é burro, ou você é isso, você é aquilo. Enfim, eu sei que a gente que acredita muito em Bitcoin, muitas pessoas acabam sendo um pouco mais extremistas, né? Até porque a gente acaba, com o tempo, desacreditando no sistema convencional, a gente consegue entender o que é juros negativo e só o Bitcoin acaba fazendo sentido para nós como poupança, investimento, ou como um hedge, são termos que a gente acaba empregando ao Bitcoin. Mas o ponto que eu queria mostrar para vocês aqui é que hoje em dia existe uma série de fontes de conhecimento aí na internet, mas também fora dela, né, através de livros, revistas, artigos que a gente pode estar lendo e aprendendo também. Mas é claro, o YouTube também é uma ótima fonte de conhecimento e eu utilizo muito ele na minha vida, inclusive. Só que para algumas pessoas, muitas das vezes trazendo para o nosso mundo, por exemplo, do Bitcoin, muita gente acaba assistindo 3, 4, 5 podcasts aí do Renato 38 e se acha especialista em diversos assuntos, como religião, geopolítica, economia, sabe? E muitas das vezes acaba simplesmente replicando frases que ele falou em algum momento, né? E não que essas frases estejam erradas, mas assim, eu garanto que a maior parte das pessoas que acabam replicando certas frases que o Renato Amoedo fala, muitas das vezes não entraram lá no Substack dele para poder ler o que ele tem a dizer lá, né? Muitas das vezes não compraram o livro dele lá, o Bitcoin Red Pill, para poder aprender, né? Inclusive ele está aqui servindo de tripé para o celular, né? Então, muitas dessas pessoas acabam simplesmente aceitando esse conhecimento superficial e não se aprofundando. Isso acaba trazendo, de fato, um conhecimento superficial, né? Já que você não se aprofunda naquilo que deveria, e também acaba tirando um pouco do seu senso crítico. E uma das formas que eu acredito que é uma maneira muito saudável de você estudar e obter conhecimento e desenvolver um senso crítico mais apurado, seria vocês estudando também pessoas que pensam ao contrário daquilo que você acha que é o correto. Trazendo novamente para o mundo Bitcoin,
Hoje em dia nós temos o Avelino Morgante. Ele tem feito vários vídeos aí criticando o Bitcoin, dizendo que o Bitcoin vai acabar, que vai cair 90%, que não serve de nada. E ele, antes que julguem, se vocês pesquisarem sobre a história dele ou verem alguns vídeos, ele mesmo fala, foi uma pessoa que sempre foi envolvido no Bitcoin, inclusive já trabalhou com corretoras e tudo mais, mas é uma pessoa que é muito inteligente, tem um conhecimento teórico também sobre o Bitcoin, um conhecimento operacional também de como que funciona o mundo das criptomoedas. Então, assim, não é qualquer pessoa que está criticando. Não é ninguém que veio lá do mercado financeiro para poder criticar o Bitcoin e falar, não invista em Bitcoin, invista em empresas, sabe? É alguém de dentro do meio da bolha Bitcoin ali, que por algum motivo mudou os seus conceitos e antes algo que fazia sentido para ele, hoje já não faz mais sentido. No caso é o Bitcoin. Eu não estou dizendo para vocês confiarem no que o Avelino diz, nem confiarem no que o Renato diz também. Eu tenho meu pensamento, mas eu acho que é algo muito saudável para nós, para o nosso conhecimento, a gente procurar os dois lados da moeda, até para a gente poder desenvolver melhor o nosso senso crítico e não ficar simplesmente preso dentro de uma bolha, onde só as verdades que agradam aos nossos ouvidos que a gente vai ficar ouvindo diariamente. Então, o conselho que eu tenho a dizer aqui, em resumo, é tomar cuidado com esses pseudo-intelectuais que eu apelidei de especialistas disfuncionais e se aprofundem mais nos temas que vocês se interessam. Então, quando o Renato, por exemplo, falar de algum livro ou do próprio Substack dele, vocês vão lá, procura, vão dar uma lida também, né? Claro que a gente não vai ficar só num conteúdo teórico. Eu sei o quanto é bom a gente estudar assistindo vídeos do YouTube, é algo mais tranquilo do que pegar um livro, muitas das vezes, eu entendo, mas é algo que também faz parte, pessoal, tanto para o nosso desenvolvimento, como para a gente se aprofundar mais no conhecimento e a gente ter mais certeza e senso crítico sobre aquilo que a gente quer muitas das vezes pregar para outras pessoas, sabe? Então isso acaba trazendo só benefícios para a gente e que a gente, é claro, não vai cometer o erro de se tornar um papagaio que fica simplesmente repetindo palavras que outras pessoas falam por aí e a gente replica isso em casa, no trabalho ou para um amigo nosso. Eu, inclusive, deixo um exemplo aqui de algo que eu presenciei, que foi um conhecido meu, que inclusive ele é ateu, ele falando versos da Bíblia para poder ganhar uma discussão que estava envolvendo ali Bitcoin e tudo mais, salvo engano. Inclusive ele citou até aquela parábola que o Renato Amoedo ele diz a parábola dos trabalhadores das vinhas, se eu não me engano. E esse ateu ele estava dizendo isso simplesmente porque estava repetindo a palavra lá do Renato, porque já que ele não acredita na Bíblia, já que ele não acredita na palavra, em nada que está ali, por que ele vai ficar repetindo? Então ele estava lá repetindo algumas frases da Bíblia que foram ditas pelo Renato, simplesmente para poder vencer a discussão e ganhar em algum tipo de argumento. Porém, ele estava traindo simplesmente os próprios conceitos que ele acredita como verdade, que no caso não era aquilo que ele estava dizendo sobre a Bíblia. Mas eu queria só deixar essa reflexão para vocês, esse alerta aí para tomarem cuidado, não serem também esse tipo de pessoa agressiva, que chama o outro de burro e tudo mais, né? O outro tem um contraponto, o outro tem uma forma de pensar, e você fazendo isso, você não vai conseguir ter um debate saudável, né? Você vai estar agindo lá como se fosse o Alan pedindo pro Renato 38 lá, retira o que você disse, enquanto o Renato ele sempre tenta argumentar. Então é isso, galera, vamos mostrar o nosso ponto com argumentação, não agredindo as pessoas, vamos estudar. Até o próximo vídeo, valeu!